E aí, pessoal, timeline tricolor desta quarta-feira recheada de informações, novo membro da comissão técnica, nova aposta de Renato e ingressos. O Grêmio deve ter o seu espaço lotado no jogo contra o Palmeiras, lista de relacionados, derrota do Sub-20. Tem muita coisa por aqui. E, claro, as especulações que não param. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado do Supermercados Vieser, que há 38 anos está em Canoas atendendo a comunidade e também na zona norte de Porto Alegre. O meu super é o Super Vieser e eu tenho certeza que vai ser o seu também. Basta você baixar no seu celular o aplicativo do Vieser. Você vai entender o que quer dizer desconto. Seja Clube Vieser. Quando você for, você vai entender tudo o que eu estou falando. Baixe agora no seu celular. Conheça o Vieser, que você vai gostar demais. Gente, timeline tricolor. Eu nem sei por onde começar, gente. Tem muita informação por aqui. Porque, vamos começar pelas especulações. Mais uma vez, Daverson e agora Nahuel Bustos, os nomes do dia. Na verdade, nem tanto os nomes do dia, porque também vai se falar aqui do... como é que é o nome do rapaz lá que se fala muito, o jogador o jamaicano, também se fala nele. Então tem muita coisa aqui. Vamos começar com a entrevista do presidente do Cuiabá, que falou sobre o interesse do Grêmio, sobre o Daverson. Posso garantir, falou para a Rádio Grenal, posso garantir para vocês que até o momento ninguém mandou proposta pelo Daverson. Não posso falar valores através de vocês, os valores não têm que ser divulgados através da imprensa. Eu não estou entendendo a postura do Grêmio de negociar com o atleta e não com o Cuiabá. Aqui já há uma crítica à forma como o Grêmio está conduzindo a negociação, segundo o presidente do Cuiabá. O Cuiabá não foi falado. Confesso para vocês que se não foi falado, não tem negócio. Né? O Grêmio que não confirma, né? A gente sabe pela imprensa isso, não confirma diretamente uma vontade de contratar o jogador, mas os nossos os repórteres são muito bem informados, têm a fonte, sabem isso, todos deram essa notícia, a gente inclusive sabe quem é que passou. Então, tem negócio, mas pelo visto não se falou com o Cuiabá. Nahuel Bustos, atacante do Tajeres, atacante que teve passagem pelo São Paulo, o Grêmio acabou sondando, né? O presidente do clube argentino falou sobre isso e não deve ser fácil a negociação, porque o jogador tem contrato longo lá e para contratar também tem que passar ou colocar valores aí para se tentar contratar. O Grêmio que descartou a possibilidade de contratação de jogadores que estavam na pauta, como, por exemplo, o Carlos Vinícius, né? O Grêmio desistiu do negócio, ele pertence ao Fulham, estava emprestado ao Galatasaray, e a pedida foi de R$1,5 milhão de reais, então o Grêmio descartou, desistiu do negócio com o Carlos Vinícius. Ainda o Antônio, né, o Mihail Antônio, segue sendo a pauta em tese, mesmo que hoje pela manhã também surgiram informações de que o Grêmio, o negócio ficou mais esfriado em razão dos valores. Então, neste momento, nada de concreto, e é importante dizer isso aqui na nossa timeline, nada de concreto de novos negócios envolvendo o Grêmio, tá? De contratações. Surgiu hoje o Vina, pela manhã, que teria avançado, parece que teria conseguido a liberação, mas nada aqui. Lembrando, precisa contratar. Nós vamos seguir aqui na linha de contratações, tá? Porque tem um ponto aqui que eu acho importante de falar, que é o jogador Alisson, né? Segundo o Diogo Rossi, o Grêmio vai investir no Alisson e ele deve ser testado rapidamente no profissional. Eu já falei para vocês desse jogador algumas vezes. Jogava o Gustavo Nunes de um lado e ele do outro na Copa São Paulo. Os dois. Naquele 4-2-3-1, o Cheron por dentro e os dois abertos. O Alisson é tido em altíssima conta, assim como o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes já
desabrochou e o Alisson parece que vem. O que isso quer dizer e por que eu toco aqui na informação do Diogo? Que o investimento do Grêmio deve parar no meia e no centroavante. Então apenas neles o Grêmio pagando bastante por isso. Por isso é importante isso, que o Grêmio, pelo visto, vai apostar no Alisson também. O Grêmio que hoje teve uma boa notícia do ponto de vista financeiro, que o Ricardinho, lembram dele, o centroavante, foi vendido. Ele estava jogando Levski Sofia e foi comprado pelo Vitória Pilsen, pode ser, por 1.200.000 euros. O Grêmio tinha 40% dos direitos econômicos ainda, vai ganhar 2,8 milhões de reais em razão dessa negociação. Uma boa notícia para o Grêmio, né? É o Grêmio que está precisando de grana. Então, uma boa notícia aí, 2,8 milhões de reais, uma negociação envolvendo um jogador que saiu dos planos do Grêmio. O Grêmio hoje anunciou o James Freitas como novo auxiliar técnico, a gente já deu essa informação, mas o Grêmio anunciou no seu site oficial hoje. Outro anúncio do site oficial do Grêmio hoje, a lesão do Fábio. Fábio, mais uma vez lesionado, mais uma lesão. O que, convenhamos, incomoda, né? O jogador que já teve algumas lesões, e agora tem outra lesão. Então, olha, muito chato isso. Fábio, né, o lateral direito, que está dando lugar a um jogador da base. Quem acabou relacionado em razão da lesão do Fábio foi o Igor Serrote, 19 anos, o lateral que é mais defensivo. Eu gosto muito dele. E ele é um jogador muito interessante, o Igor, né? A lista de relacionados, podemos falar nisso já entrando no jogo contra o Palmeiras, depois eu vou falar do público, porque é muito boa a informação. Os relacionados Marquezinho, Kaique e Rafael Cabral. Os goleiros, né, Marquezinho, Kaique e Rafael Cabral. Os laterais João Pedro, Igor Serrote, Mike e Reinaldo. Os zagueiros Kahneman, Rodrigo Caio, Natan e Rodrigo Eli. E o Rodrigo Caio eu vou falar quando a gente começar a discutir o time. Os meias, Cristaldo, PP, Natan Pescador, Edenilson, Duqueiroz, Ronald e Carbajo. Os atacantes, e aqui temos novidades aqui, Alisson, Galdino, o Alisson que eu falei há pouco, Galdino, Gustavo Nunes, Natan Fernandes, JP Galvão e Pavon. Interessante aqui a presença do Alisson. Então, da base, o Igor Serrote, o lateral no lugar do Fábio, e o Alisson já compondo dentro daquela linha que a gente conversou sobre a informação do Diogo Rossi. Ingressos, já foram vendidos mais de 12 mil ingressos para o jogo, 16 é o número. 12 mil já é 4 mil a mais do que o jogo contra a equipe do Fluminense. 4 mil a mais. Então já tem 50% a mais de público. Por quê? Porque diminui o valor do ingresso. É uma lógica natural. Então a tendência aqui, entre 14 e 15 mil, nós vamos ter, o que é fundamental para a evolução do Grêmio e principalmente para fortalecer diante de um adversário tão poderoso. Tão poderoso. É muito interessante isso, é muito importante para a gente essa leitura. O Grêmio que deve jogar, aqui eu já vou entrar um pouco no time, porque no treino de ontem, qual é a dúvida do Grêmio? A dúvida do Grêmio é a cabeça da área, o lugar do Dodge ali. E o Renato testou o Rodrigo Eli no treino. O Rodrigo Caio. O Rodrigo Eli não testou. O Rodrigo Caio, ele testou. Então aqui é interessante. Aqui é interessante isso. Rodrigo Caio testado. Vai jogar? Não sei. O que eu tenho até agora, tá? O que eu tenho até agora? Os zagueiros relacionados, Kahneman, Rodrigo Caio, Natan e Rodrigo Eli. O que eu tenho até agora? Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. Para a posição do Dodge, jogaria Carbajo, que na verdade joga o PP ali, Carbajo e Edenilson. Edenilson sendo titular do time. E aí, Cristaldo por dentro,
Pavon pela direita e Gustavo Nunes pela esquerda. Mas é preciso colocar aqui essa relação do Rodrigo Caio sendo testado como homem no meio-campo. Vamos ver o que o Renato vai fazer. Amanhã, quando a gente passar aqui as escalações divulgadas, a gente já vai ter mais informações. Neste momento, essa é a discussão. Outra notícia para completar aqui a nossa timeline, que eu disse para vocês que era recheada, o Grêmio perdeu hoje, no Sub-20, perdeu 1-0 em casa para o time do Bragantino, né? O Grêmio teve Cássio, Cristiano, Atos, João Lima, Zé Guilherme, Zortea, Kaique, Iago, Cheron e Riquelme, e lá na frente o Guga. Assim, o Grêmio começou o jogo, perdeu 1-0, lembrando, muitos desses jogadores que estão hoje no profissional estariam jogando aqui. Em especial, Gustavo Nunes e Alisson. Né? O Nathan Fernandes também teria idade para jogar aqui. Tá certo isso, é um crescimento, é uma evolução e é assim que a coisa funciona. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.